E aí galera, cheguei! Professor Andreas na área aqui mais uma vez pra gente falar sobre Física Moderna 2, povo. Só que agora a gente vai falar sobre o modelo atômico de Bohr. Professor, você arrotou? Não, foi o nome do cara. O nome do cara é Bohr, certo? Então é isso que a gente vai tratar agora. Meu, é muito interessante. Se liga nestes conceitos. Ó, primeiro, vamos dar uma de professor de Química. E vamos relembrar os modelos atômicos. Você já viu isso aqui, né? Em Química, provavelmente. O professor de Física, geralmente, ele não passa pelos modelos atômicos. Falando lá dos modelos de Dalton, né? Da bola de bilhar. Antigamente, tinha o Dalton que pensava que o átomo... Lembrando, átomo é não. Tomo divisível. Partícula não divisível, tá? O átomo seria isso. E daí o Dalton pensava na bola de bilhar. Beleza. Depois veio o Thomson... E o Thomson deu a ideia do pudim com passas, seria o átomo, a ideia de átomo seria algo gelatinoso, talvez, com partícula positiva, melhor, algo gelatinoso positivo, tá, com carga positiva, e incrustado nesse gelatina aí, eu teria partículas negativas, certo? Que é o pudim com passas, beleza. Daí começou a ficar super interessante, pô, embora a gente brinque, essa evolução da história do modelo atômico, cara, é sensacional. É super necessário para que a gente possa chegar num conceito mais refinado e tal, tá? Embora a gente brinque, meu, sensacional. E daí veio a ideia do Rutherford. O Rutherford ele fez aquele experimento com a folha de ouro, tá? Uma folha bem fininha de ouro e começou a meter radiação ali, a alfa, na folhinha de ouro. Beleza. Daí ele viu que as partículas que ele emitia na folhinha de ouro, algumas poucas batia e voltava, era refletido. Ele viu que algumas outras eram desviadas, ou seja, passava e era desviada, e algumas passava direto sem sofrer desvio nenhum. Que foi que ele pensou? Ó, na minha concepção, o átomo é o seguinte, ele pegou o sistema solar e pensou, eu tenho um núcleo positivo, beleza? Núcleo positivo, vou colocar, ao invés do P, vou colocar um mais, tá? Um núcleo positivo. E ao redor do núcleo eu tenho elétrons girandinho ao redor do núcleo, em órbitas bem específicas. Esse foi o modelo de Rutherford, beleza? Então, o que ele pensou do experimento dele? As partículas que bateram e voltaram, bateram no núcleo. Bateu no núcleo e voltou. O que ele pensou das partículas que foram desviadas? Partícula veio, passou pertinho do núcleo, foi desviada por causa da carga. Legal. E o que ele pensou das partículas que passaram direto? Passaram pelo vazio. Bum! E todo professor de química, ele fala pra você o seguinte, olha só. Se você for pensar num átomo, pensa no átomo como sendo, sei lá, um estádio. Todo professor de química fala isso, né? Você já ouviu isso aí alguma vez na tua história. Um estádio. E no meio daquele estádio, coloca lá uma bolinha de tênis. Aquela bolinha de tênis é o núcleo do átomo. Ela é bem pequenininha. Né? Se comparar o núcleo do átomo, se comparado ao átomo, ele é muito minúsculozinho. E as arquibancadas seriam a eletrosfera, beleza? Arquibancadas seriam a eletrosfera. Ou seja, a grande maior parte do átomo é feita de espaço vazio. Isso é muito interessante. A grande maior parte do átomo é feito de espaço vazio. E daí combinava perfeitamente com a ideia do Rutherford, porque algumas pouquíssimas partículas que ele jogou batiam e voltavam, porque o núcleo é bem pequenininho, né? Para bater no núcleo é difícil, né? Outras poucas também passavam, mas eram desviadas, e a grande maioria passava direto. Então, batia perfeitamente com a ideia do Rutherford. Só que a ideia do Rutherford tinha um problema. E o problema é o seguinte, é que na época do Rutherford já era verdade pra gente, já tinha sido descoberto que toda vez que a gente acelera uma carga, esta carga emite radiação. Bum! Toda vez que a gente acelera uma carga, esta carga emite radiação. Esse era um problema muito clássico e o modelo de Rutherford não combinava com essa ideia, com essa teoria. Toda vez que eu acelero uma carga, essa carga emite radiação. Show? Inclusive é assim hoje que a gente cria ondas eletromagnéticas. Como que eu mando mensagem de celular para minha esposa aqui? Ah, professor, você digita mensagem e aperta Enter. Pois é. Daí, para você criar uma onda eletromagnética, você tem que ter um elétronzinho que fica oscilando.
Então é um oscilador. Dependendo da frequência de oscilação desse elétron, você tem justamente a onda eletromagnética que ele emite. Quanto maior a frequência que ele oscila, maior a frequência da onda que ele emite. Quanto menor a frequência que ele oscila, menor a frequência da onda que ele emite. Sacou a ideia? Então, ó, isso aqui tem um problema, que o elétron que estava aqui, como ele está em movimento tipo planeta em relação ao núcleo, ele acelera, ele tem que ter uma aceleração, que é a aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta, né? E se ele tem essa aceleração, ele deve estar emitindo radiação. Se ele está emitindo radiação, ele está perdendo energia. Se ele está perdendo energia, ele vai cair no núcleo. Faz sentido? E a partir dessa argumentação que eu acabei de falar, o modelo de Rutherford foi, ó, ladeira abaixo. Eis que, depois do Rutherford, veio o modelo de Bohr. O modelo de Bohr, ele pegou o modelo de Rutherford e construiu em cima. Só que o que o Bohr fez? Eu acho interessante aquele modelo do Rutherford ali. Muito legal mesmo, faz total sentido. Mas, de alguma maneira, o elétron que está em órbita em relação ao próton, ele não está emitindo radiação. Por quê? E daí ele colocou postulados. E os postulados de Bohr foi o que deram base para ele construir o modelo dele. Coisa que não tinha no Rutherford. Só relembrando, o que é um postulado? Postulado é algo que eu escrevo, eu não consigo provar. Eu não sei por que é assim, mas é assim. E a partir disso eu posso criar a minha teoria e através da experimentação eu vou comprovando tudo aquilo que eu criei. Sacou? Então, postulado é, basicamente, eu escrevo ali e sai correndo. Foi isso que o Bohr fez, tá? E quais foram os postulados de Bohr? Os postulados de Bohr foi o seguinte, ele pegou mais ou menos o modelo de Rutherford, tanto é que o modelo dele é conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, tá? E começou a fazer um postulado. O primeiro postulado foi, o elétron, ele orbita o próton. Show! O núcleo, no caso, precisa ser o próton. O elétron orbita o núcleo. Em órbitas estacionárias, órbitas com energias bem definidas. Aí é que tá. Então, o que ele colocou? Eu tenho órbitas, ele veio com essa ideia de órbita, no caso. Eu tenho camadas, eu tenho um núcleo positivo e eu tenho camadas ao redor desse núcleo, certo? E o elétron orbita nessas camadas que tem energia bem definida. Daí vem, na química que você conhece lá, camada K, camada L, KLM, né? K, daí vem camada L, daí vem camada M, e cada camadinha dessa teria uma energia bem definida. Show? Esse foi o primeiro postulado. Professor, por que é assim? Como que eu explico que é assim? Eu não sei. É um postulado. Beleza? Eu consigo explicar o seguinte. O elétron está em órbita do próton porque tem uma força eletrostática de atração entre eles. Daí vem a lei de Coulomb. Saca? Lei de Coulomb, F igual a K, QQ sobre D quadrado. Então, é isso. Assim como na gravitação, no caso de planetas, tem a força de gravidade que faz tudo ficar em órbita ao redor do Sol, aqui eu teria a lei de Coulomb que faz o elétron ficar em órbita ao redor do núcleo positivo. Sucesso? Beleza? Então, o primeiro postulado, eu tenho órbitas, eu tenho camadas estacionárias, camadas com energia bem definida. Beleza, prof. E o elétron que está ali, ele não emite radiação. Sacou? Sacou a ideia? Então, o elétron que está ali não emite radiação. Isso é um postulado. Só, por que ele não emite? É um postulado. Coloquei ali, saí correndo. Mas tiveram algumas coisas que fizeram muito sentido. Olha só. Então, eu tenho um elétron aqui, nesta camada, que tem uma energia X. Vou colocar um valor aqui qualquer, tá? Vou colocar em joules para ficar mais fácil visualizar. Então, essa camada tem energia 2 joules. E essa camada tem energia 10 joules. E essa camada tem energia 15 joules. Beleza? Quanto mais externo, maior a energia. Tudo bem? Beleza. Daí, o que o modelo de Bohr trouxe como segundo postulado? Se eu der energia para esse elétron, ele vai pular de camada. Ele vai passar dessa camada para essa camada L lá. Professor, mas quanto de energia eu tenho que dar? Eu tenho que dar de energia, ó, 8 joules. Se eu der 8 joules de energia para esse elétron, ele vai pular de camada. Professor, e se eu der menos? Daí ele fica lá. Ele não vai pular de camada.
Isso corroborou, inclusive, a ideia de fóton, porque eu consigo dar energia para o elétron de algumas maneiras. Eu consigo fazer com que ele receba energia através de uma corrente elétrica, né, passando por um gás, por exemplo. Eu consigo fazer com que ele pule de camada dando energia através de luz. Ah, então eu emito luz aqui. Beleza. Daí, uma luz que tenha 8 joules de energia, um fóton que tenha 8 joules de energia, é suficiente para esse elétron... Daí ele desaparece aqui e aparece aqui. Ele não faz esse trajeto aqui não, tá? Ele desaparece aqui e aparece aqui. É o salto quântico que a gente chama. Beleza, prof. Dei 8 joules. Ele pulou de camada. Ele fica aqui, né? É. Só que aqui não é a casinha dele. Ele não está estável ali. Ele não está estável ali. O que ele faz? Ele volta para a casinha dele. Como que ele volta para a casinha dele? Emitindo luz. Qual luz? A luz equivalente a 8 joules. Então ele emite a luz, sei lá, verde. Né? Era vermelho, do exemplo do efeito fotoelétrico. O vermelho. Você entendeu? Então, ele tem que pegar energia específica para ele pular de camada. Professor, se ele pegar mais, ou ele vai para a camada maior, né? Ele pula aqui para cá já, ou ele não vai. Se ele pegar menos, ele não vai mesmo. Essa é a brincadeira. E isso funcionava muito bem no modelo de Bohr, né? E essa energia que ele absorvia era uma energia que a gente falava de quantização. Era uma energia quantizada. Pode ser qualquer valor? Não. Aliás, quantizado quer dizer isso. Não pode ser qualquer valor. Fechou? E ele deu ainda uma formulinha para você calcular a energia de cada camada. Essa formulinha funciona perfeitamente para o hidrogênio. Para o hidrogênio funciona legal, que é a energia de cada camada, camada 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. A energia de cada camada é menos 13,6, isso que está em elétrons volts, tá? É outra unidade de energia, sobre N ao quadrado. Então, quero saber a energia da camada 1. Coloco 1 aqui, fica menos 13,6. Então, a camada 1 tem menos 13,6 de energia, certo? Tá. A camada 2, 2 ao quadrado dá 4. Menos 13,6 dividido por 4 dá menos 3,4. Então, a segunda camada vai ter isso de energia. É negativo, né? Lembrando que um número negativo ele é maior quanto menor ele for. Só não entendi. A menos 2 é maior do que menos 5. Não é? Menos 1 é maior do que menos 20. Sacou a ideia? Então, é isso. Beleza. Então, cada camada tem a sua energia específica, prof. E para um elétron pular de camada? Ele tem que receber energia que é isso menos isso. Que é o que eu fiz ali. 10 menos 2. Só que aqui você pode fazer a conta. Menos 3,4 menos 3,6. Se der aquilo de energia, ele pula de camada. Legal? Isso abriu toda uma física pra gente. Abriu todo um universo. Por quê? Porque o elemento hidrogênio, por exemplo, ele só vai emitir luz que tem a frequência, ó, vamos supor, tem 3 camadas. Beleza. Então o elétron ele pode pular daqui para cá ou pode pular daqui para cá. Então, este átomo de hidrogênio, ele só vai emitir luz. Se pular daqui para cá, emite luz laranja. Se pular daqui para cá, emite luz vermelha. Ele só vai emitir luz laranja ou vermelho, numa frequência bem específica. Então eu consigo saber, olha só, as radiações que um gás feito de hidrogênio, de hélio e tal, ele emite. Isso funciona como impressão digital da coisa. Isso abriu uma física que é o que a gente chama de espectrometria. A gente análise do espectro que aquele gás ele consegue emitir quando a gente passa uma corrente elétrica por ele, por exemplo. A gente conseguiu, inclusive, fazer lâmpadas com isso. Ó, tem lâmpada que emite luz laranja, tem lâmpada que emite luz violeta, que é justamente esse espectro aí do modelo atômico de Bohr. Show? Então, este é o modelo atômico de Bohr, muito interessante. Só para tirar a dúvida de alguns, professor, o que é um elétron-volt? Um elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, que é a energia que um elétron ele ganha quando colocado numa diferença de potencial de 1 volt. Tá? Isso é a definição de um elétron-volt. Como a gente está falando da energia de um elétron de um átomo, cara, energia bem pequenininha. Daí a gente não usa joules, porque joules seria uma unidade grande para isso. Daí a gente teve que inventar outra. Então a gente inventou essa aqui, 1 elétron-volt. Show? Beleza? Então tá aí. Esse é o modelo atômico de Bohr. Por que foi importante? Porque ele traz esse modelo de camadas, que é o que você estuda em química.
Ele não é o ultimate modelo, não é o que a gente tem como verdade hoje, mas ele funcionou e funciona muito bem para hidrogênio, por exemplo, e para nos dar uma ideia do funcionamento das coisas. Agora, o modelo atômico moderno que a gente tem como verdade é um modelo atômico muito mais quântico, é muito mais probabilístico, é muito mais difícil de você imaginar, tá? Mas com isso aqui dá para te dar uma noção legal aí de um modelo atômico do Bohr. Sucesso? Beleza? É isso, povo. Esse é o modelo atômico do Bohr. Não esqueça, isso aqui, ó, esse gráficozinho aí, cara, vem desta equação, tá? Não esqueça, ele só te dá a energia de cada camada e ele vai te dar, ó, se o elétron vier daqui pra cá, libera quanta energia? Tá, libera tanto. Essa energia que cor? Daí você pode colocar E igual a H vezes F e calcular a cor que é. Ah, e se o elétron vier daqui pra cá direto? Libera tanto de energia. Só como que eu sei quanto libera de energia? É um menos o outro. A energia de uma camada menos a energia da outra. Beleza? Fechou? Esse é o modelo atômico de Bohr. Sucesso, professor! Valeu, povo! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!